Quer ter a sua pergunta respondida? Manda aqui nos comentários, porque hoje é dia de respostas às perguntas, Teólogo Responde. Você também pode me seguir lá no Instagram e lá na caixinha do Instagram, que é de onde vem a maioria das perguntas que a gente vai resolver hoje nesse programa. E ó, eu tô achando que esse conteúdo é um conteúdo profundo, rico, responder perguntas teológicas e bíblicas de vocês e que me dá um pouco menos de trabalho do que outras coisas. Então eu acho que vocês vão ver isso com mais frequência aqui no canal, mesmo que não dê tanta visualização quanto outras coisas, outras cocitas. Tem sim pergunta interessante. Hoje a gente vai falar de Daniel, vamos falar da igreja brasileira. Tem outras perguntas aqui que eu separei, quer ver? Como lidar com várias vertentes teológicas diferentes, já que tem tantas. Então, vamos tratar destes assuntos, mas não sem antes eu me apresentar. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque se você gosta de Bíblia e de teologia, esse é o seu lugar. E quando você faz essas coisas, like, comentário, inscrição, ativar as notificações, o YouTube identifica que você gosta desse tipo de tema, de assunto, de Bíblia, de teologia e passa a te recomendar mais vídeos desse tipo. Imagina o seu feed cheio de Bible Project, cheio de teologia, cheio de coisa boa, em vez de ter... O que tá no hype agora, hein? Deixa eu pensar... Bimagrumab, isso que tá na moda, inibidor de miostatina. Não sei se está na moda, mas vai ficar, isso eu tenho certeza. Dito isso, vamos à primeira pergunta que me mandaram por aqui. Preciso pedir perdão pelos pecados dos meus antepassados? Dizem que preciso porque Daniel fez isso. E cara, isso lá tá em Daniel capítulo 9 e ele fala, né, do juízo por causa dos pecados dele e dos antepassados dele. Então, devo eu pedir perdão pelas coisas que meu pai fez, que mamãe fez, que vovó, eu nem conheço os pecados da vovó, ela era tão boazinha, uma mulher de Deus e íntegra, me ensinou a decorar o Salmo 23. Vocês reclamaram que eu faço ASMR tomando água? Eu vou tentar tomar água longe do microfone. Mas e aí, preciso fazer isso? Cara, veja só, o livro de Daniel tem um contexto específico que faz com que essa frase, essa fala de Daniel faça sentido. Que no nosso contexto, não faz mais. Vamos lá. Por que Daniel estava pedindo perdão pelos pecados dos seus antepassados? Porque a circunstância na qual Daniel se encontrava era uma circunstância provocada pelos pecados dos seus antepassados em relação à aliança com Deus. Recapitulando, vamos lá, história de Daniel. Daniel foi escravo na Babilônia de alto padrão. O que é um escravo de alto padrão? Fazia parte da nobreza em Israel, ou melhor, em Judá, reino dividido. E quando Babilônia conquista Judá, o reino do sul, leva dos israelitas aqueles que pertenciam à nobreza. Daniel era um deles e era um sábio. E sendo ele um sábio, rapidamente ele se torna um sábio na corte babilônica e passa a exercer cargos de gestão e de sabedoria na corte babilônica. Era uma pessoa importante para o reino, uma espécie de governador ou ministro, se você quiser. Quando Babilônia cai, Daniel continua servindo como esse escravo de alto padrão na corte, mas agora para os persas. E essa condição de exílio na Babilônia, ora sob domínio dos próprios babilônicos, ou caldeus, se você quiser, e ora debaixo do domínio dos persas, essa circunstância é resultado da idolatria do povo de Israel, que começou, obviamente, entre os antepassados de Daniel. Reis de Israel ao norte e de Judá ao sul, que se dobraram a outras divindades que não o Deus de Israel, e como fruto da idolatria e do não cumprimento da instrução dada por Deus na Torá, a ruína de Judá
vem. E essa ruína se torna militar quando Babilônia conquista Judá e leva os israelitas da nobreza para o exílio. Ora, por que eu estou no exílio? Porque os meus antepassados foram idólatras. Daí Daniel orar como que num lamento, pedindo por clemência e misericórdia, mesmo que os seus antepassados tenham caído na idolatria, para que Deus restaure o povo, restaure o próprio Daniel, ainda que o povo não tenha cumprido a sua parte no pacto com Deus. Deus cumpre a parte dele, o povo não cumpre. E o que Daniel quer é que esse pacto volte a existir. E, portanto, o que ele está dizendo, olha, apesar da gente ter quebrado a nossa parte no trato, comunitariamente, e eu faço parte dessa comunidade, mesmo que Daniel pessoalmente não tivesse sido um idólatra, não foi efetivamente, comunitariamente ele faz parte do povo, e nessa intercessão pelo povo ele leva em consideração os pecados do povo, que quebra a aliança com Deus. Nós somos filhos de uma outra aliança, cujo pecado está perdoado na cruz. E, portanto, essa dimensão de restauração da aliança com Israel não faz sentido nas nossas orações. Então a gente não tem que orar pelo pecado do papai, pelo pecado da mamãe, pelo pecado da vovó. Por quê? Porque os nossos antepassados não guardam relação com a nossa relação de aliança com Deus por meio de Jesus. A nossa aliança com Deus por meio de Jesus não é mais étnica, não é mais questão de povo. Não é mais uma questão da gente fazer parte de uma determinada etnia, como era em Daniel. É uma aliança de outra natureza. E, portanto, não faz menor sentido a gente pedir perdão pelos pecados dos nossos antepassados. Daniel pede perdão por causa dos pecados dos antepassados, porque ele reconhece no pecado dos seus antepassados uma quebra da aliança feita entre o povo de Jacó, ou de Israel, com Deus. Quando teu pai mentiu no trabalho dele, isso não guarda qualquer relação com a aliança que você tem com Deus por meio de Cristo Jesus. Deu para entender? Então você não precisa pedir perdão pelos seus antepassados ou pelo erro dos seus antepassados. O que pode ter alguma relação com essa ideia de Daniel de pedir perdão por pecados comunitários é a gente, enquanto crente, reconhecer pecados da igreja e diante de Deus pedir perdão pelos pecados que eu e você cometemos, mas também pelos pecados que cometemos enquanto povo de Deus como igreja. Aí pode ter alguma relação. Agora, antepassados de sangue que já morreram, não faz o menor sentido, não tem nenhuma relação com a atual aliança. Mestre linguista. Olha como os caras estão me chamando, cara. O que vocês querem? Que eu faça tá? É isso que vocês querem? Tá bom, então, vai. Vamos lá. Mestre linguista. Falar mal da igreja dos outros é fofoca? Vocês são malandro, hein? Vocês estão falando isso aqui por causa do André Valadão, né? Porque ele que falou isso daí, que falar mal da igreja dos outros era fofoca. Quando ele mesmo está dando indireta para os outros, quando ele fala isso, que é um negócio doido, né? Cara, então, deixa eu falar uma coisa. Eu vou recuperar mais ou menos como foi a fala do André, eu não vou lembrar palavra por palavra, tá? Mas falar mal da igreja dos outros é falta de educação, onde já se viu você fazer isso, é como você falar mal de uma outra cultura, e isso é errado, e no fundo é você emprestar sua língua pro capeta, porque isso é fofoca. Né? Bom, em primeiro lugar, não é igreja dos outros. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. E se você é protestante, eu creio que o André Valadão ainda se clama protestante, não sei se ele é, tá? De fato, mas ele ainda clama para si
pertencer ao protestantismo, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Manifesta visivelmente em comunidades locais que possuem pessoas salvas e pessoas não salvas. Aquelas que estão naquelas comunidades locais e são salvas constituem uma igreja só, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, quando eu vejo uma outra comunidade local de uma outra denominação tropeçando, não é que eu posso, é meu dever alertar. E se isso para ele é falar mal, olha, nós temos um problema sério. Porque aí a gente não tem exortação, a gente não tem correção de rumo, a gente não tem denúncia de falso profeta, a gente não tem denúncia de quem prega um evangelho que na verdade não é evangelho, um heteros evangelion, um heteron evangelion, melhor, conjugando um outro evangelho, tá? A gente não tem o que acontece no Novo Testamento, que os próprios autores do Novo Testamento falam sobre comunidades locais de diferentes lugares. Então você tem na terceira de João, por exemplo, João falando ao amado Gaio e repreendendo Diótrefes, que é de outra comunidade local, por exemplo. Então, biblicamente, essa é a ideia. E isso é algo que me ajuda a responder um comentário feito num outro vídeo daqui desse canal, dizendo: não gosto de vir a esse canal porque sempre fala mal da igreja. Primeiro que isso não é verdade, não fala mal sempre da igreja. Em segundo lugar, que não é verdade porque o cara veio até o canal para deixar o comentário. E pelo menos um pedacinho do vídeo ele viu. Obrigado pelos cliques, mas fique para assistir o vídeo porque eu não quero só o seu clique, eu quero também a sua retenção. E quero também que você passe na descrição e observe os livros que a gente indica e veja os cursos que a gente dá também. Tá? Mas por que a gente critica a igreja quando tem tropeços, e mesmo que isso seja na igreja de um irmão, e mesmo que isso signifique falar de um outro pregador? Por que a gente faz isso? Porque a gente zela pelo evangelho. Porque a igreja evangélica brasileira não está numa boa situação, não goza de uma boa reputação, não prega o evangelho correto, porque a teologia que se prega nas igrejas evangélicas brasileiras, de modo geral, carece de reforma e de correção e, eventualmente, de denúncia. Num outro momento, o André menciona o seguinte, que quem critica porque diz que a minha teologia é melhor que a dos outros, olha que arrogância, e ele usa até a palavra demência, que fora de lugar, é uma agressão desnecessária, um tipo de agressão que nesse canal aqui, que critica muita coisa, você não vai ver. Um tipo de vocabulário beligerante que não tem razão de ser. E que costumeiramente o André utiliza para falar de gente de outras denominações. Já falou aqui de alguém que politicamente eu discordo, mas que não tem nenhum motivo relacionado à ortodoxia para a gente fazer críticas, que é o Antônio Carlos Costa. Ele já fez. Né? Então, assim, como que funciona? Qual que é a régua, André? Quando você fala, aí pode falar. Quando os outros falam, não pode. Em especial quando os outros falam de você. É isso? É aí que não pode? Quando se critica o André e a igreja dele, ou o que a igreja dele faz, ou pelo menos quando essas críticas são feitas por mim, não posso dizer por todo mundo, mas posso dizer por muitos dos que eu vejo. Não se está fazendo uma crítica, eu não gosto da igreja dele, eu não gosto das pessoas. Não. O que se está fazendo é denunciar aquilo que se diz e que está equivocado. Então não é criticar a igreja do outro e falar mal dos outros. E, portanto, fofoca. É olhar efetivamente aquilo que o pastor, usando o púlpito, disse, publicou isso, colocou na internet, deixou todo mundo ver e que está errado. E que é direito de qualquer um ser bereano. E verificar na escritura para ver se aquilo ali tem pertinência ou se não tem. Eu mencionei aqui a terceira de João. Se na terceira de João, João não fala de Diótrefes, eu quero mais é que alguém venha aqui e me corrija. Se Gaio não é recipiente da terceira epístola de João, eu quero que alguém venha aqui e me corrija. Ou não pode isso agora. Ou está proibido.
É pronunciamento ex-cátedra do André como Papa da Batista da Lagoinha, é isso? É isso agora? Veja, criticam tantos os católicos por causa desse tipo de coisa. Ah, porque é infalibilidade papal e tudo mais, né? E realmente eu sou protestante porque eu questiono isso. Entre outras coisas. Como algumas práticas, devoção aos santos que não é adoração. No papel é devoção, na prática a gente vê muita adoração e muita idolatria por aí. Infelizmente, gostaria que fosse diferente, mas não é. Mas a gente critica tanto os católicos, pronunciamento do Papa ex-cátedra é um negócio tão raro. E agora, de repente, as falas de pastores que colocam seu conteúdo na internet para influenciar a igreja dos outros, para pescar em aquário, para o cara ir na sua igreja. Ou não foi assim o teu ministério em Orlando, André? Conta para mim. Agora é uma crítica pessoal. Essa é. Mas porque eu sei a história. E aí, nem examinar à luz das escrituras o que o cara fala, a gente pode mais? Complicado, hein? Entramos num momento complicado. E, insisto, eu vi recentemente, vou procurar deixar no link aqui na descrição, uma pesquisa sobre a confiabilidade de instituições no Brasil, feita pela Atlas Intel. Então a Atlas Intel perguntou se você confia na Polícia Militar, se você confia nas Forças Armadas, se você confia na Igreja Católica, e nessa pesquisa de confiabilidade, se você confia nas igrejas evangélicas. E aí você tem 73% da população brasileira dizendo que não confia nas igrejas evangélicas. É uma crise de percepção cultural a respeito do que a igreja faz que chama uma reflexão. Ora, a gente não deve criticar então deixa do jeito que está, porque veja só, se a gente tivesse uma crise de confiabilidade, porque estamos pregando o evangelho, e o evangelho verdadeiro contém afirmações que são difíceis de deglutir, difíceis de ouvir, e isso faz com que a gente seja odiado, se fosse esse problema, eu diria para você, beleza, a gente vai falar o que a gente tem que falar e nem sempre vai agradar mesmo. Mas não é esse o caso. Quando você pergunta para as pessoas por que elas não confiam nas igrejas evangélicas, é por causa dos escândalos financeiros, é por causa da maneira abusiva como se pede doações, ofertas e dízimos, é por causa de escândalos sexuais que, quando acontecem entre membros, são expostos, mas quando acontecem entre líderes, são escondidos por anos e quando vem à luz, vem de uma maneira avassaladora. É por causa de escândalos de abusos de autoridade. É porque a pessoa vai na igreja esperando ouvir Jesus e o que ela vê ali é um jeito de se ficar rico. É por causa da dona teologia da prosperidade, que é uma heresia, com todas as letras. É por causa da teologia da prosperidade light, do você vai ter sucesso e o melhor para você. Ninguém nunca declarou sobre a sua vida ano de Eclesiastes, né? Vai todo mundo aqui da igreja ficar rico e triste nesse ano. Ninguém nunca fez isso. Mas é por causa dessas coisas que a igreja evangélica passa por uma crise de confiabilidade. E aí, quem entende que isso atrapalha a pregação do evangelho ao perdido e denuncia essas coisas, agora também não pode mais? Porque é fofoca? Faça-me o favor. Faça-me o favor, né? Sejamos honestos com aquilo que a gente vê da igreja evangélica brasileira acontecendo ao nosso redor. Existe evangelho verdadeiro? Sim. Existem pessoas que querem servir a Deus de modo genuíno e servem ao próximo. Milhões de evangélicos brasileiros fazem isso.
Mas nós, como igrejas, cada comunidade local, nós precisamos resgatar a nossa confiabilidade, não porque ela seja importante, não é a confiabilidade o que é importante, mas porque ela revela que a gente não tem feito o nosso papel, que é ser uma comunidade íntegra, honesta, que vive por Deus, que leva as pessoas a conhecerem a mensagem de Jesus, genuína, tal qual ela é contada nos evangelhos, nas cartas de Paulo, que serve a comunidade, não retirando dela o seu dinheiro e achacando o pobre, mas fazendo a vida do pobre menos miserável. É isso que a gente devia estar fazendo. E é por isso que nesse canal, quem veio aqui provavelmente está assistindo o vídeo de novo, porque o cara vem e comenta. E obrigado pelo engajamento, porque você está no minuto XPTO aqui, que já deve estar longo, e você ainda está aqui. Obrigado pelo engajamento. Mas falou, não gosto desse canal porque fala mal da igreja. Eu não falo mal da igreja, meu irmão. Eu amo a igreja profundamente. E por isso eu quero denunciar, eu mesmo como parte, eu quero denunciar, sendo eu mesmo parte do problema, porque não consigo ensinar como deveria, né? Mas eu quero denunciar quem atrapalha a igreja, entendeu? Esse é o grande ponto. Tem um monte de gente atrapalhando. Como lidar com tantas vertentes teológicas atualmente? Essa é uma pergunta legal, essa é uma pergunta bacana. Por quê? Porque a pluralidade teológica ela não necessariamente é uma coisa ruim, tá? Você pega a igreja anglicana, ela é super plural e dentro dela existem várias correntes de teologia. E é possível ser enriquecido com essas diferentes perspectivas sobre como a espiritualidade acontece, sobre como ler o texto bíblico, sobre a natureza do texto, etc. O que eu diria? Que, embora essa multiplicidade de perspectivas nos enriqueça, existem sim perspectivas que se afastam da ortodoxia cristã. E essas a gente precisa estar ciente e bem embasado. Então, como que a gente lida com isso? Em primeiro lugar, você precisa ter um conhecimento bíblico sólido. Muito do que se prega de equivocado por aí é facilmente perceptível quando o seu conhecimento bíblico é sólido. Leia a Bíblia inteira. Mais de uma vez. Leia a Bíblia todos os dias. Faça com que ela faça parte do seu cotidiano, que ela lhe seja familiar, que quando for evocada uma ou outra história, você saiba dizer se aquela história está sendo contada com precisão ou não. Saiba fazer conexão entre os textos bíblicos de diferentes livros. Um conhecimento bíblico sólido te ajuda profundamente a lidar com diferentes vertentes teológicas e identificar quando algum achismo está sendo falado ou quando algum texto está sendo distorcido. Recentemente, o jogador de futebol, o ex-jogador de futebol Alex, craque Alex 10, tem estátua dele na Turquia, estava falando num podcast sobre o Rivaldo. E aí perguntaram para ele assim a respeito do Rivaldo, você acha o Rivaldo subestimado? E aí ele pergunta, quem que subestima? Porque nos lugares onde eu ando, na minha frente ninguém fala mal dele não. E o que ele está querendo dizer é o seguinte, eu conheço futebol, ninguém tem coragem de falar mal do Rivaldo na minha frente não. Rivaldo jogou muita bola. De igual modo, eu estou usando isso como uma ilustração para que na tua frente nem tenham coragem de falar alguma besteira sobre Bíblia, algum achismo. Por quê? Porque tu conhece Bíblia. Na minha frente, não. Segunda coisa, é interessante conhecer a história da igreja e como as diferentes heresias surgiram ao longo da história. Porque a maioria das heresias ditas hoje são reciclagem de antigas heresias na história da igreja cristã. Então, conhecê-las, como elas surgiram, é algo que ajuda, é algo que
que importa bastante. E conhecer o conteúdo dos concílios ecumênicos vai te colocar mais próximo do que a ortodoxia cristã. Mais próximo de uma cristologia correta, que afirma a união hipostática, de uma articulação mais elegante da doutrina da Trindade, em que você não caia em politeísmo, mas também não caia em um unicismo tolo, que você entenda que a unidade da igreja é algo que faz parte da ortodoxia, que você compreenda o papel do Espírito Santo, e por aí vai. Então você lida com as diferentes vertentes teológicas com um conhecimento bíblico sólido e uma boa noção de como as heresias cristãs foram surgindo ao longo da história. Com isso em mãos, você é capaz de observar o que existe de riqueza naquela perspectiva teológica de uma pessoa diferente de você, mas que às vezes é tão ortodoxa quanto você é, tão bíblica quanto você é, mas ela foi exposta a outras articulações teológicas ao longo da vida que descrevem o agir de Deus com outras palavras, com outra poética, e a sua percepção a respeito de quem Deus é fica enriquecida e não empobrecida. Quer aprofundar o seu conhecimento bíblico e teológico? Inclusive, temos aqui na descrição desse vídeo o meu roteiro de estudos bíblicos e teológicos, que nada mais é do que uma curadoria dos livros que você pode ler para conseguir esse aprofundamento. Então, dá uma passada aqui na descrição, dá uma olhada nesses links, eu tenho certeza que vai te edificar, que você vai gostar. E mesmo que você não goste, você pode pedir o seu dinheiro de volta se você não gostar, olha só. Então, dá uma olhadinha. Pelo preço do próximo livro que você compraria, você tem acesso a essa curadoria que te impede de comprar um livro ruim e vai te dar um roteiro muito bom na sequência, na ordem certinha daquilo que você deveria ler. Começou na teologia ontem, já vai ser útil. Já tem um pouquinho de caminhada, tenho certeza que tem coisa lá que você ainda não conhece. Dito isso, esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.